Terça-feira da segunda semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e agora inicia-se mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, a Quaresma é um tempo exigente, um tempo de decisões, aliás, primeiramente um tempo de discernimento. Decisões sem discernimento são desastres. E nós, várias vezes durante a vida, fazemos isso. Tomamos decisões sem o adequado discernimento das oportunidades, das consequências, dos benefícios e malefícios. Ou seja, decisões erradas. Mas não existe discernimento sem decisão. Eu tive vários amigos, colegas de seminário, alguns nem entraram para o seminário, outros entraram, que gastaram grande tempo da formação no discernimento, sem nunca ter decidido nada. Saíram do seminário em nome de um discernimento, que na verdade não era nem a decisão, porque muitas vezes se sai do seminário porque se diz, eu discerni que não devo, não quero, tem essa diferença, ser padre. Muitas vezes esse querer é baseado num ato egoísta. Deus quer, mas eu não quero, então está tudo resolvido. Ok. Não, simplesmente se saía do seminário, assim como entrava-se, sem nenhum elemento de discernimento para se tornar decisão. E ainda encontro alguns que dizem, eu saí, mas até hoje não sei nem por que eu saí. Outros dizem, eu entrei, mas não sei nem por que eu entrei. Isso vale para os matrimônios? E como vale? Isso vale para tanta coisa na vida. Tantos nós da nossa vida são nós apertados porque estão relacionados com a ausência de um discernimento profundo. Pois bem, a Quaresma é isso. A decisão é subir a Jerusalém. Esse ano o Evangelho de São Lucas vai apresentar claramente que Jerusalém não é simplesmente um caminho que se vai, como pegar a Avenida Brasil e chegar em Realengo. Não. É ir para Jerusalém. Esse itinerário é vocacional. Tanto que antes de fazê-lo, Jesus comunica, revela aos seus discípulos o motivo da necessidade de ir a Jerusalém. Além daquela que já existia, comemorar a Páscoa. Não era obrigatório comemorar a Páscoa em Jerusalém, mas era muito bom poder fazê-lo. Ao menos, poder participar, ir todos os anos, anualmente, ao Templo de Jerusalém. Pois bem, essa decisão é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos sumos sacerdotes, príncipes dos sacerdotes, pelos fariseus, por aqueles que detinham a consciência e a prática religiosa de Israel, portanto, nossas autoridades, disse nossos chefes, assim descrevem os discípulos de Emaús, e assumir algo para o qual, aparentemente, muitos teriam fugido, a cruz. Ora, o cristianismo continua sendo esse caminho que Jesus, inclusive, implica na vida de todos,
quando dirigindo-se, lá no capítulo 9 de São Lucas, dirigindo-se a todos, diz: alguém quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e venha atrás de mim. Siga-me. Ora, essa é a característica própria, primeira, do cristianismo. Hoje muita gente confunde cristianismo com filantropia. Ah, eu gosto que eu ajudo os pobres porque eu dou sopa na rua. Tá tudo ótimo, mas ainda não é isto. Esse é um exercício. Inclusive, um exercício praticado pelos que não creem. Quanta gente está nas ruas ajudando, envolvido com tantos temas, que não tem motivação, instrução religiosa. Por mais que aparentemente seja a mesma ação, levar uma sopa, levar um agasalho, levar uma palavra, nós sabemos que a palavra caridade vai para além de simplesmente, e já é muito em muitos casos, fazer o bem. Por quê? Porque a identidade cristã caracteriza-se pelo seguir Jesus Cristo, não é? Palmilhar o caminho, ele é o caminho, com as características do itinerário. Quem segue Cristo o faz no itinerário da sua palavra e da sua paixão e, assim, por fim, o mais sublime dos caminhos, participar da sua ressurreição. Por isso a Quaresma é um tempo, já temos menos de 40 dias, já começamos na quarta passada, aliás, retrasada. Supõe que, ao assumir, e nós teremos ainda muitas ocasiões de continuar mostrando a centralidade da cruz como mensagem e espiritualidade durante a Quaresma. Mas sabemos que estamos seguindo Cristo quando identificamos claramente a nossa cruz e a abraçamos todos os dias. Pois bem, nesse sentido é que o evangelho do domingo foi tão decisivo. A igreja o coloca no caminho daqueles que estão carregando sua cruz, cruz no meio de um conflito armado na Ucrânia, e em tantos outros. Vejam que conflitos armados estão ocorrendo no mundo inteiro. Um conflito na Europa, obviamente, ganha, por causa da presença norte-americana, ganha um espaço midiático imenso, muito maior do que um conflito num país africano, num pequeno país asiático, ou mesmo centro ou sul-americano. Pois bem, de qualquer forma, são cruzes. São cruzes. E o que os apóstolos estão vendo é, na luz refulgente de Cristo, aquilo que é e será a sua morte. Na verdade, nós terminávamos ontem com esta audição. Aqui nós temos visão e audição. Viram Jesus na sua transformação, viram esses dois personagens fundamentais, Moisés e Elias, e ouvem-nos conversar. Diz que conversavam. E São Lucas diz que eles viram a glória de Jesus. Isto é, viram o presente e o futuro. Porque essa glória de Jesus sempre esteve com ele, é o Verbo unido ao Filho de Maria. São Pedro, então, porque entendam, ele não está vendo um quadro cartesiano, ele está envolvido por uma visão e uma audição estratosférica. É algo mais intenso do que assistir o milagre de Jesus. Ele, por exemplo, caminhando sobre as águas, ou um exorcismo. Eles estão vendo
Jesus em profundidade. Isto é esta visão que responde à pergunta: quem é este homem? Que vai levá-los mais adiante. São Pedro vai exprimir isso no seu primeiro discurso pascal, sua pregação apostólica, sobre o que foi esta morte de Jesus. Quem morreu na cruz? Eles viram a glória de Jesus e ouviram-no conversando sobre a sua morte em Jerusalém, com as bases de toda a revelação. E eu dizia ontem que o texto podia terminar aí, com este convite de Pedro. São Lucas diz, não sabia o que estava dizendo. Atordoado, construamos 3 tendas, como se aquela visão não fosse um flash profundo que entrara na alma deles, e esses 3 homens não veriam mais a vida necessariamente sem este flash. Esse flash só ganharia sentido pleno dentro deles com o clique da ressurreição, mas estava já plantado. Então a revelação ganha o seu auge. Não só eles ouvem Jesus e Moisés, mas ouvem o Pai. Uma nuvem os encobre. Aquela que encobriu Moisés, uma nuvem os encobre. E eles ouvem uma voz: este é meu filho, meu eleito, escutai. Shema Israel Elohim. Escutai, Israel, o Senhor teu Deus. O Senhor vosso Deus, escutai. Na verdade, eles estão no epicentro da revelação. O Pai e o Filho. E nós sabemos, nós cristãos sabemos, que essa atuação e presença, audição e visão, do Pai não há visão, há somente audição, mas o Pai indica que para ouvi-lo é preciso ouvir o Filho. Esse contínuo da revelação do antigo para o novo só é possível através da escuta do Filho. Então começa a quaresma desses homens. Veja, o texto conclui-se dizendo: os discípulos guardaram silêncio. É esse mistério de Cristo imenso dentro de nós. Bem, concluamos o programa dessa terça-feira. Agradecido, desejo a todos um bom dia.